Olá, queridos irmãos e irmãs, saudações de paz a todos os nossos amigos e a todas as nossas amigas aqui pela nossa Web TV. Damos início mais uma vez, mais um sábado, para a glória de Deus, do programa EBD em Foco do campo de Arapongas, aqui das Assembleias de Deus. E é uma alegria e um prazer muito grande estar com todos vocês, a todos os irmãos, a todas as irmãs, aos nossos amigos e amigas, aqueles que são apenas simpatizantes do Evangelho, mas que assistem às nossas transmissões pela nossa Web TV aqui na homepage do Facebook. É uma alegria e é um prazer incomensurável poder estar com vocês. Já está conosco também o nosso querido irmão, amigo, professor Danilo, professor de escola bíblica e congrega ali no Templo Central da Igreja Sede, nosso amigo, irmão Danilo. Pai do Senhor, bom dia, Deus abençoe, Danilo. Pai do Senhor, bom dia ao professor Salim, a todos que estão aí nos assistindo. E sou muito contente de estar aqui mais uma vez com todos vocês. E hoje, irmãos, estudaremos um tema extremamente relevante, que é cultivando a convicção cristã. Em um mundo de não convicções, né? A gente vive num mundo, em um tempo em que as convicções, elas quase que não existem mais, né? Num mundo extremamente relativizado, num mundo extremamente mundanizado, assim por dizer. Eu falo na questão de que tentam humanizar tudo e fazer com que tudo seja visto pelo espectro humano. A gente vive esse dilema, como cultivar a convicção em meio a tantas questões de não convicção nas coisas que são de Deus, nas coisas que são tão caras a nós que somos servos e servas de Deus. Eu já quero começar lendo o nosso textuário, já para passar para o nosso professor Danilo, para que ele possa trazer a aula dessa lição abençoada. Quero lembrar aos irmãos que na nossa aula anterior estudamos aí um assunto muito relevante, estudamos sobre a renovação cotidiana do homem interior, e agora, após esse homem interior ser renovado dia após dia, se faz necessário que esse homem interior, junto com o homem exterior, tenha convicção daquilo que faz dentro do Evangelho, professor Danilo. Que não é só ser cristão, é ter convicção daquilo que você é, né? É não negar a Cristo, é não negar a salvação que foi dada por Cristo. Nosso textuário está em 1 Tessalonicenses 2, verso 3, que diz: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. A verdade prática, o cultivo da convicção cristã, é imperioso para a prática e defesa da fé em tempos de adversidade. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Eu vou ler um versículo, o nosso professor Danilo, se ele puder, vai ler também um versículo para juntamente fazermos aqui as 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de 1 a 12. Eu vou ler um versículo e o nosso professor Danilo vai ler um versículo subsequente. Porque vós mesmos, irmão, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca ousamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus,
mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Porque bem vos lembrais, irmãos, de nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Assim como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o pai a seus filhos. Exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Na apresentação dessa lição temos 3 motivos, ou é isso mesmo, 3 objetivos a serem elencados nessa lição, e o primeiro deles é estimular a convicção espiritual nos cristãos a partir da confiança em Deus. Segundo, compreender a necessidade de uma vida irrepreensível, de modo que glorifique a Deus. Terceiro, reconhecer que o amor sacrificial e o abnegado trabalho são essenciais para o crescimento do reino. Assim sendo, já quero transferir a oportunidade ao nosso professor Danilo, que vai daqui para frente trazer a nossa aula para os nossos queridos professores e para os nossos queridos internautas, para que sirva de subsídio teológico, para que eles possam aplicar, digo aos professores, em suas respectivas classes e assim abençoar a vida dos nossos irmãos e irmãs espalhados em todo o Brasil pelas salas de aulas e escola bíblica dominical. Professor Danilo está com o senhor. Bom, queridos, hoje o tema da nossa lição é um tema muito importante, né? Ele carrega uma relevância muito grande dentro de todos os assuntos que vão ser aqui comentados. E o tema de hoje, da lição de número 11, é cultivando a convicção cristã, né? Em primeiro lugar, é muito importante, professor Salim, nós destacarmos aqui a importância do cristão ele ter convicções cristãs, né, acerca da fé que ele professa. É de extrema importância o cristão ele alimentar o seu coração a partir dessas raízes, dessas convicções, dessas firmes crenças que ele precisa ter acerca da sua fé. E o porquê que é importante? O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja dos Efésios, lá no capítulo 4, olha só o que o apóstolo Paulo vai escrever. Ele nos diz que nós precisamos, enquanto cristãos, discípulos de Jesus, amadurecer na fé, para que a gente não seja como criança, levados de um lado para o outro, e nem por todo e qualquer tipo de vento de doutrina. E isso significa o quê? Que o cristão, né, o autêntico, o genuíno cristão, ele precisa levar isso em consideração, né? Ele precisa amadurecer na fé, se aprofundar na fé, crescer na fé, se enraizar na fé, para que as suas crenças acerca do verdadeiro cristianismo sejam firmes, para ele não ser como uma criança levado de um lado para o outro e nem ser arrastado por todo e qualquer tipo de vento de doutrina. Então, em primeiro lugar, o que eu gostaria de destacar aqui com vocês é a importância da nossa lição, né? Cultivando a convicção cristã. Todo cristão precisa ter uma convicção firme, enraizada, profunda acerca da sua fé. Senão ele se torna como o homem que construiu a sua casa sobre areia, né? E aí as águas vieram e facilmente derrubaram aquela casa. Essas águas ali representadas são o que o nosso professor Danilo acabou de falar. São as inúmeras controvérsias criadas em cima de assuntos que parecem serem doutrinários, mas são uma cinte, são uma afronta à fé cristã, né? Tem coisas que são propagadas aí que parecem serem corretas, né? Parecem ter uma roupagem de humanidade, de humanismo, mas não são. São uma síntese, são uma afronta à fé cristã. E para o cristão lidar com essas situações desse mundo, desse tempo atual,
É preciso que ele tenha a sua fé enraizada, como o nosso professor Danilo mesmo disse. É preciso que ele esteja com a sua casa construída sobre a rocha. Isso significa ter convicção, saber em quem você tem crido, conhecer o Deus que você tem crido, sobretudo. Porque tem muita gente que fala de Deus, tem muita gente que fala como cristão, mas não são cristãos, não conhecem a Deus. Conhecem por ouvir falar, conhecem por ouvir dizer, mas não o conhecem profundamente por meio da sua palavra. E até pegando um gancho aí, dando continuidade na fala do professor Salim, olha só como que a sociedade em si, nesse sentido, ela se torna muito perigosa, né, trazendo grandes desafios para o cristão, né, que precisa ter convicções profundas acerca daquilo que professa e crê. Os irmãos já pararam para perceber o quanto a nossa sociedade, e a sociedade aqui que eu cito é a sociedade secularizada, sem qualquer tipo de temor a Deus. O quanto a nossa sociedade fez com que o dogma, ou fez com que a dúvida se tornasse um dogma. É impressionante isso, como a dúvida dentro da nossa sociedade acabou se tornando um dogma. Sim. A nossa sociedade do século XXI é uma sociedade que é totalmente avessa, totalmente ao contrário, né, totalmente resistente a todo e qualquer tipo de dogma religioso. Todo e qualquer tipo de dogma religioso que tenta se colocar entre ela justamente tem um tipo de resistência que impede isso. Todavia, sem perceber, essa mesma sociedade, ela fez com que a própria dúvida fosse colocada como um dogma. O que é um dogma? É algo que se coloca dentro da sociedade e que não pode ser discutido. Sim. Né? O dogma é justamente isso, é algo que se coloca e não pode ser discutido. Então a nossa sociedade em si, do século XXI especialmente, sempre foi avessa a qualquer tipo de dogma religioso. Mas sem perceber, a partir do seu ceticismo, ela pegou o dogma, pegou a dúvida e colocou como uma espécie de dogma dentro da nossa sociedade. Sim. E qual foi a grande causa disso? É isso que o professor Salim acabou de citar, o relativismo. A nossa sociedade é uma sociedade relativista. É composta por indivíduos, por pessoas que vão relativizar valores, que vão relativizar princípios, que vão relativizar aquilo que a Bíblia estabelece como verdade absoluta. E aí acaba se tornando um grande perigo. E está aí também a importância desse assunto no dia de hoje. E é por esse motivo, aos nossos telespectadores, que a gente já entra no tópico primeiro, tratando sobre a questão da convicção espiritual. E o comentarista, ele foi muito feliz, porque ele traz como ponto de partida justamente a convicção espiritual. Essa questão, ela faz a gente entender que quando Paulo inicia a sua pregação, Paulo não traz um discurso puramente racional. Nós vivemos uma época em que prevalece exclusivamente apenas o discurso racional, professor Danilo. Ou seja, tudo aquilo que foge da razão, foge da racionalidade humana, nós temos a tendência de desacreditar. Sobretudo, engloba-se nisso os milagres, os prodígios. E aí as pessoas perguntam, por que Deus não faz milagres como fazia outrora? Porque hoje, além de termos essa relativização dessa questão espiritual, nós temos as pessoas que barganham com isso, que querem ganhar dinheiro com isso. E fazendo esse mesmo evangelho poderoso, porque eu creio no evangelho poderoso, eu não creio no evangelho. O problema nosso hoje é que nós estamos criando muitos doutores, muitos mestres. E esses mestres, professor Danilo, acabam anulando a espiritualidade, anulando a questão da fé, dos milagres, do crer em Deus, acreditar em Deus, e vendo tudo por um lado mais humanista, mais humano, mais fora da característica do espectro espiritual. Se a gente for parar para analisar, se você for
interpretar a fé ou viver a sua fé a partir do campo intelectual, você vai fazer da mensagem bíblica do cristianismo mais uma filosofia. Sim. Né? Mais uma filosofia. E o que nós encontramos dentro da palavra de Deus nesse sentido? Nós encontramos que a mensagem do Evangelho ela não se restringe apenas a palavras. A mensagem do Evangelho não é apenas mais um discurso retórico, mais um discurso racional. Quando você lê, por exemplo, os escritos do apóstolo Paulo no Novo Testamento, você vê que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que convence por quê? Porque ela vem no poder do Espírito Santo. Então, a mensagem do Evangelho, ela não se restringe à racionalidade, à intelectualidade. A mensagem do Evangelho não se restringe apenas ao discurso racional das palavras. Ela é uma mensagem poderosa, por quê? Porque ela vem alimentada, impulsionada pelo poder do Espírito Santo. E é justamente a partir daí que o Evangelho ele destaca a questão dos milagres em todos os sentidos. E é por esse motivo que, nesse tópico primeiro, sobre a questão do poder do Espírito, o comentarista coloca que a gente pode afirmar que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo. Mero intelectualismo. Mero intelectualismo, sabe? É um monte de gente que vai para as universidades, para as faculdades da vida, se formarem, fazerem cursos de bacharéis em teologia, com o único propósito claro e evidente de refutar a espiritualidade que a Bíblia carrega. Hoje tem uma grande corrida no meio acadêmico para desespiritualizar aquilo que o texto sagrado informa como algo espiritual. Eu digo porque eu faço faculdade e na minha aula anterior eu vi os professores falando sobre a questão da fé. Você olha o professor falando o assunto, você diz, rapaz, esse camarada é cristão mesmo, está ensinando a Bíblia mesmo. E você fica querendo entender se aquela pessoa é cristão ou não, porque eles não acreditam, parece que a intelectualidade é tão gigante, eles se acham, né? Numa mentalidade tão gigante de intelectualidade que... Eu estou estudando agora a matéria de hermenêutica e interpretação bíblica, e o cara lá fala abertamente que para interpretar a Bíblia não se interpreta ela com visão espiritual, tem que ser extremamente secularista, e eu não concordo de forma nenhuma com essa fala, porque inúmeras vezes, é claro que você tem que estudar, é claro que você tem que ler o texto, ler as escrituras, aplicar a hermenêutica, a exegese, é claro que você tem que fazer isso, mas quem tem que lhe guiar nessas questões é o Espírito Santo, e muitas informações partem a partir do Espírito Santo, porque a palavra é dele, não é nossa. A palavra não é humana. Paulo disse, eu não vim para vocês com palavras humanas, de persuasão humana, mas eu vim com o poder do Espírito, professor Danilo. E isso deve ser bem levado em consideração. Essa é uma grande realidade, né? Se a gente for parar para analisar, todas as vezes, né, que a teologia ela se envolveu com a filosofia, né, onde a filosofia vai tomar as rédeas no campo interpretativo da própria Bíblia, todas as vezes que a teologia se misturou com a filosofia, desta forma, ela sempre produziu aquilo que nós chamamos de um filho feio. Sim. Um filho feio. Por exemplo, no período patrístico, a teologia de muitos pais da igreja vai se envolver principalmente com a filosofia de Platão. Daí vai surgir muitas heresias ali no começo. Por quê? Porque a teologia com a filosofia sem qualquer tipo de filtragem, administração interpretativa, vai gerar um filho feio nisso tudo. Sim. Se você entra já no período medieval, você vai ver que entre os escolásticos, né, entre os teólogos da Idade Média, os escolásticos, tinha muita ideia da teologia ser interpretada a partir do próprio Aristóteles, o antigo filósofo grego. E a partir disso vai se produzir o que nós estamos aqui comentando, esse filho feio nesse encontro entre a teologia e a filosofia. E o interessante, presbítero Salim, é que quando a gente lê, por exemplo, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, você vai ver que ele vai escrever o seguinte, lá no capítulo 2, a partir do verso 1. Ele diz o seguinte, olha, quando eu estive entre vocês, eu não fui com discurso eloquente.
né? O apóstolo Paulo diz aos Coríntios: quando eu estive entre vocês, eu não fui com um discurso eloquente. Eu não fui também, segundo o apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios, com todo e qualquer tipo de método, né, de retórica, como os filósofos gregos, os sofistas da época. E o apóstolo Paulo deixa bem claro que quando ele esteve entre os coríntios, ele foi com uma mensagem. Qual que era a mensagem do apóstolo Paulo? A mensagem da cruz, sim, que era vista como loucura. Ele foi com essa mensagem da cruz e ele, na continuidade do capítulo 2, dos primeiros versículos, ele diz que essa era a mensagem da cruz que vinha acompanhada com o poder do Espírito Santo. Então isso que o presbítero, o professor Salim acabou de citar é muito importante, né? A fé cristã não pode se restringir à racionalidade. A fé cristã, ela precisa ser genuína e ela precisa ser apresentada nos dias de hoje da mesma forma que Jesus e os seus apóstolos nos apresentaram há 2000 anos. Ela precisa ser uma mensagem pregada, crendo no poder do Espírito Santo. Isso é muito importante, muito interessante. O nosso segundo ponto, professor Danilo, o senhor já comentar aí nessa questão, é a questão da confiança em Deus. E aqui surgem alguns questionamentos e algumas perguntas que devem ser feitas ou que são feitas por inúmeras pessoas espalhadas pelo mundo, não só pelo Brasil. Como confiar em Deus em um mundo que se afunila cada vez mais nas restrições às coisas de Deus? Como manter ou preservar sua confiança em Deus, tendo em vista que a justiça do nosso país e de outros países afunilam-se na questão de trazer punições às pessoas que propagarem alguma coisa de questão ou de teor religioso? Aí, nesse aspecto, nessa perspectiva, a gente é encorajado a não desfalecer na pregação do Evangelho, porque foi o que Paulo fez. A gente vai ver, professor Danilo, se não me falha a memória, salvo equívoco, lá em Atos 21, quando Paulo vai viajar a Jerusalém, diz o texto ali que as profetisas orientam Paulo a não ir. Ágabo, ou Agabo, deve ser mais ou menos esse o nome, também o orienta a não ir a Jerusalém. E Paulo chega um momento em que vira-se para eles e diz: o que é que vocês estão fazendo? Magoando-me o coração. Eu estou pronto, não só a ser preso, mas até a morrer por amor ao Evangelho. Isso é convicção da fé, convicção naquilo que está fazendo. E hoje a gente vê claramente muitos irmãos perdendo essa convicção e negando até a Cristo. Em momentos simples, em momentos que você olha assim, aquele cara negou a fé. Em um simples ato de você esconder a Bíblia, em alguns locais já vi. Em um simples ato de você chegar em um determinado mercado, o irmão lhe saudar com a paz, você baixar a cabeça e fingir que não o conhece. Isso é negar a fé. Você não quer saudar o irmão com a paz porque você vê que tem muita gente ao seu entorno que podem não gostar daquilo que você está fazendo por algum motivo ou por outro, e até mesmo por vergonha. E essa vergonha, ela não é benéfica, ela é maléfica, ela é danosa, porque ela é uma espécie de negar a Cristo, de negar a Deus, negar a sua fé no meio dos homens. É uma grande realidade, né? Até pegando o presbítero Salim citou o exemplo do apóstolo Paulo, né? Eu gosto muito da segunda carta, o professor Salim, que Paulo vai escrever a Timóteo, que é a última carta que ele escreve, né? Sim. Que nós temos aí enquanto informação. Sim. E Paulo, quando escreve a sua segunda carta ao jovem pastor de Timóteo, que estava pastoreando a igreja de Éfeso, é muito interessante o contexto no qual ele estava vivendo, né? Porque Paulo estava preso, né, sob o governo de Nero, preso em Roma. Ele tinha certeza contínua que dali ele iria para o martírio. Sim. Ele não tinha mais missão para fazer. Dali ele tinha certeza contínua que ele iria ser morto. Você vê isso até no teor da carta. Sim. Só que mesmo nesse contexto, quando ele escreve ao jovem Timóteo, nesse contexto de sofrimento, de prisão, de certeza do martírio, Paulo vai usar algumas expressões, gente, que vão ressaltar suas convicções acerca da fé que ele tinha em Cristo.
Quais são as expressões que o apóstolo Paulo vai usar dentro da carta que ele escreve, da segunda carta a Timóteo, que ressalta as suas convicções cristãs acerca da fé que ele pregava? Ele escreve a Timóteo dizendo o seguinte: eu sei em quem tenho crido. Olha só. Eu sei em quem tenho crido. E ele escreve isso dentro de qual contexto? De prisão, com a certeza que vai morrer. Ele vai usar outra expressão também, que é: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, dentro de contexto de perseguição. E quem recita esse tipo de frase com relação à sua própria fé é quem tem convicções inabaláveis acerca da fé no Senhor Jesus. Ele aconselha o próprio Timóteo, gente, a participar dos sofrimentos que ele estava vivendo. Sim. Ou seja, ele estava participando de sofrimentos naquele contexto difícil. Ele está convidando o próprio Timóteo a não desistir da fé, a continuar exercendo o seu pastorado em Éfeso, ao ponto que for necessário a participar dos seus sofrimentos. E quem faz isso? É só quem tem convicções muito profundas dentro do seu coração. Realmente, professor Danilo, é preciso ter uma convicção muito grande, porque geralmente em meio às intempéries da vida, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, as pessoas são muito propícias, né, a abandonarem rapidamente a sua fé. E mesmo Paulo, em meio ao sofrimento, em meio às lutas, em meio às provações, tentações, ele disse: eu sei em quem tenho crido. É como se Paulo estivesse dizendo: nada disso aqui vai me desestruturar. Nada disso aqui vai abalar as minhas convicções em Deus. Pode me matar, pode fazer o que for, mas eu sei em quem tenho crido. Isso também fala muito do que Jó disse. Jó capítulo 42. Se não me falha a memória, salvo equívoco. Lá em Jó capítulo 42, Jó diz a mesma coisa. Jó diz que ele sabe no Deus que ele tem crido, ele conhece o Deus que tem crido, e ele sabe que por fim esse Deus vai se levantar no momento oportuno, na hora oportuna, no momento certo. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Jó estava dizendo claramente, mas eu sei. Eu acredito no Deus que eu tenho crido. Isso é muito importante. Já partindo para, professor Danilo, o terceiro subtópico desse primeiro tópico, para a gente encerrar já ir para o 2, a gente vai falar sobre a fidelidade na pregação. Isso é um problema muito sério hoje. Hoje, professor Danilo, o maior problema que a gente tem de heresias sendo propagadas no seio da igreja, até mesmo na nossa, é justamente a falta de fidelidade na pregação. Hoje, os pregadores atuais pregam para agradar o público. Sobretudo, anotem isso, Brasil, que eu vou dizer aqui. Pregam para agradar os mais afortunados. Agradar aqueles que têm dinheiro. Agradar aqueles que podem lhe dar uma oferta curta. Agradar aqueles que podem pagar cachês exuberantes, grandes. E é isso que acontece. Não tem como fugir disso aqui. A fidelidade na pregação, ela deve ser mantida. É por isso que, ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus. E que ele próprio, Deus, o comissionou como arauto, como atalaia. Qual era a função de um atalaia no Antigo Testamento? Reverberar exclusivamente a verdade de Deus. Doa quem doer. Deus até falou a Micaías, né? Micaías, fala a verdade. Seja um arauto, seja um atalaia, seja alguém que reverbera a verdade, independentemente de quem quer que esteja no recinto. Ou profetizar generosidade para quem tem dinheiro é muito fácil, porque sabe que depois da profecia o cara vai lá e pá! Sabe? Então, eu quero que o professor Danilo entre aqui nessa área para trazer uma luz nessa questão, porque é uma questão vingente e que precisa ser tratada no nosso meio, né? Sobretudo nos nossos púlpitos. Bom, o modelo que nós precisamos seguir enquanto igreja vivendo o século XXI é o modelo que os apóstolos nos deixaram enquanto propagação da mensagem do Evangelho. Né? O que, por exemplo, o apóstolo Paulo nos deixou enquanto propagação, ensinamento da mensagem de Deus?
O apóstolo Paulo, quando você lê as suas cartas e até mesmo o livro de Atos dos Apóstolos, que contém o teor, a natureza, né, a centralidade da sua pregação, você vê que o apóstolo Paulo continha uma mensagem totalmente cristocêntrica. Quando a gente usa esses termos mais técnicos como uma mensagem cristocêntrica, nós estamos querendo dizer que a mensagem da igreja, a mensagem que a igreja é chamada a pregar, é a mensagem que tem Cristo como centro. Cristo é o centro da nossa mensagem cristã. E isso significa que todas essas mensagens, principalmente que vêm de igrejas neopentecostais, mensagens cujo homem é o centro, todo o antropocentrismo contido nessas mensagens, essas mensagens são totalmente descartadas diante de Deus, né? São totalmente mensagens antibíblicas, anticristãs. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho tem o Cristo como centro, como principal exemplo da nossa vida moral, espiritual, intelectual e etc. Então a mensagem do Evangelho é essa, a mensagem que tem Cristo como centro. Isso vai dos seus ensinamentos com relação à conduta humana, como o próprio Sermão do Monte, ou até mesmo a mensagem da cruz, a mensagem da crucificação. Cristo é o centro da mensagem do Evangelho. É por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses 2, verso 3, ele disse: porque a nossa exortação não foi com engano. Eu não vim aqui para enganar as pessoas. Jogar aqui confetes, tal, não sei o quê, e você pegar esses confetes e a sua alma não ser salva, você ir para o inferno com isso. Ele demais, não com imundícia, nem com fraudulência. O Evangelho de Cristo não pode ser fraudado, irmãos. E a gente vive isso hoje, professor Danilo. Um evangelho fraudulento, enganoso. Um evangelho enganoso. Não é o evangelho de Cristo, tá, irmãos? Porque o evangelho de Cristo não é fraudulento, não é enganoso, não engana ninguém. O evangelho, como o professor Danilo acabou de falar, sem cruz, não é o evangelho. Um evangelho sem renúncia, não é um evangelho. Um evangelho onde você pode fazer o que quiser, andar como quer, viver como quer, não é o evangelho de Cristo. Esse não é o evangelho. Ah, mas você é legalista, é surfista, pode ser o que for, mas não é o evangelho. Você sabe, professor Danilo? Não é o evangelho. Porque parece-me que quanto mais eu leio o evangelho, mais envergonhado eu fico. Olha que coisa incrível, mais envergonhado eu fico, porque eu me vejo numa vergonha tão grande que eu olho e me digo, meu Deus do céu, eu não estou fazendo nada. Estou muito fraco. Paulo, quando ele escreve aqui aos Gálatas, olha só o que ele escreve no capítulo 1, a partir do verso 6. Né? Eu sei que quando a gente sai para fora, a gente acaba se deparando com vários tipos de interpretações bíblicas. É como se existissem vários tipos de evangelhos. Né? E esses vários tipos de evangelhos, muitas vezes, está como se fosse num cardápio para as pessoas escolherem qual elas vão querer. Verdade. Só que o texto aqui de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do verso 6, nos diz que só existe um evangelho, que é o evangelho que Jesus passou para os seus apóstolos e os seus apóstolos nos deixaram através das suas cartas. E Paulo diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou, pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas olha só o que ele escreve no verso 8. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Verso 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda, Paulo, estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. E aí é um texto extremamente forte, porque nesse texto está englobado justamente o manter a fidelidade à pregação verdadeira do verdadeiro evangelho de Cristo. Olha o que Paulo diz. Eu não vim aqui para agradar a homens.
Ah, mas eu tenho aqui o presidente da República, eu tenho que... Não estou aqui para agradar o presidente da República, eu não estou aqui para agradar o pastor da igreja, agradar os líderes, seja lá quem for. Eu estou aqui para pregar o evangelho de Cristo. Doa a quem doer. Pregar as verdades. Ah, não, você tem que saber como diz, porque você tem que suavizar e não sei o quê, e não sei, blá, blá, blá. É só conversa. A grande verdade é que esse mundo coach, esse mundo das mensagens de autoajuda, motivacional. Estou dizendo aqui que é pecado, irmãos. Estou dizendo aqui que o motivacional pode até fazer você chorar momentaneamente, mas não vai alimentar a sua alma permanentemente. E o que precisamos é de alimento sólido. Alimento sólido, professor Danilo. Que nós nos alimentemos e que podemos permanecer o dia inteiro alimentados da palavra. O mês inteiro alimentados da palavra. Veja bem, olha o que Paulo diz. Devemos mostrar que a doutrina cristã não procede de fábulas inventadas. Ora, pregar contando histórias, citando Beltrano, Ciclano, Fulano, copo com água, um jarro quebrado no chão, uma rosa, um pedestal, um copo cheio com água, um celular e etc. Isso não é pregação. Isso não é e nunca, e olha que eu não estou aqui citando o nome de ninguém, mas não é e nunca será a mensagem do Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, professor Danilo, e eu já passo para o professor Danilo novamente, para já começar o tópico 2, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de confronto. Ela nos confronta diariamente a vivermos uma vida piedosa diante de Deus. Ainda que a gente sejamos fracos, pecadores, mas essa mensagem nos constrange. E constranger é fazer voltar o ser humano ao seu lugar de origem, que é adorando a Deus. A igreja, ela, dentro, né, no sentido de ensinamento, ela precisa seguir as doutrinas bíblicas. Sim. A igreja precisa de doutrina. Sim. Né? Às vezes nós nos deparamos, principalmente com expositores da fé cristã da mídia, né, que existe todo um esforço contínuo de ajuntar ali uma plateia. E nesse ajuntamento, a mensagem que é pregada é mais para fazer cócegas ao ego humano, enquanto isso as doutrinas bíblicas estão ficando de lado. Se você olhar o teor, a natureza das cartas do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, sabe, desses mensageiros originais que nós tivemos ali no primeiros séculos, as cartas do apóstolo Paulo e dos demais apóstolos são doutrinárias. Doutrinárias. E é isso que a igreja ela necessita, ela precisa da palavra inspirada de Deus, a palavra que Deus preservou através desse cânon que nós temos em mãos. É uma mensagem de puro confronto, professor Danilo. Um dia desse a pessoa me perguntou em live e disse: rapaz, por que é que a gente que prega o evangelho não consegue ter tanto ibope? Porque a mensagem pregada do verdadeiro evangelho que confronta o ser humano não dá curtidas, não dá like, ninguém vem. Agora, abra uma mensagem e comece. E eu revelo o seu CPF. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sua identidade é 3, 4, não sei o que, não sei o que. Você tá de camisa preta. O cara tá vendo o cara na live. Tá o perfil do cara. Você tá de camisa preta, porque não sei o que. Isso é rosa. E começa a profetizar. Até pro telefone que ele tá usando. Aí enche, topa de gente. Lota. É como o professor Danilo falou. São mensagens que fazem cócegas, mas não irá lhe manter o suficiente para você preservar a sua salvação. Tópico 2, professor Danilo. Convicção moral. Nós temos aqui na questão da convicção moral algo muito importante também na vida do cristão. Nós aprendemos, né, que o cristão precisa ter uma convicção espiritual, né, e o porquê que ele precisa ter uma convicção espiritual? Porque a mensagem que ele recebe não é apenas mais uma filosofia, ela não se restringe em discurso apenas, mas ela vem no poder do Espírito e isso constrói nele essa convicção espiritual, o Espírito trabalhando. E o cristão ele precisa também, neste mundo secularizado, desenvolver a ideia de convicção moral, né? Que é algo que precisa ser pregado, ensinado hoje nas igrejas do nosso Brasil. Convicção moral, parou. Essa coisa parou, não existe mais.
Se você lê os próprios evangelhos, as cartas dos apóstolos, o próprio Antigo Testamento, você vai ver que a nossa fé, a fé cristã, ela carrega o que nós chamamos de ética cristã. Sim. Ética cristã. O que é a ética cristã? A ética cristã envolve todo um conjunto de valores e princípios que advém da Bíblia Sagrada, que advém da Palavra de Deus. Né? Posso dar inúmeros exemplos aqui para vocês. Leia o Sermão do Monte. O que diz Jesus no Sermão do Monte? Não adulterarás. Tem a ver com ética cristã. Não vingarás. Tem a ver com ética cristã. Não dizer falso testemunho tem a ver com moralidade e ética cristã. Então observe que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que te chama para conhecer o amor de Deus através de uma experiência pessoal que você tem com Ele, mas é uma mensagem, é uma fé que te apresenta também todo esse conjunto de princípios e valores. Verdade. Caso contrário, a gente vai cair naquilo que é chamado de antinomianismo. Né? Que é justamente a ideia de muitas pessoas que vêm para a fé cristã e rejeita todo e qualquer tipo de norma ou lei que advém da Bíblia. Sim. E isso é antibíblico também. Sim. Então a fé cristã é uma fé que nos traz princípios e valores que vai moldando o que? Essa convicção moral da fé cristã no nosso caráter. Pois é, e aí nessa questão da retidão nas ações, desse segundo ponto, a gente vai ver que nesse aspecto o apóstolo Paulo ele reivindica a retidão das próprias ações ao afirmar: nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Aqui Paulo enfatiza que jamais usou de falso sentimento para obtenção de favor. Chorar falsamente. Contar histórias mirabolantes para enganar o povo. Eu fui engolido por um tubarão e fui jogado lá fora. Um jacaré me pegou, me mastigou todinho e me jogou lá fora e eu fiquei inteirinho. E as pessoas estão lá, nossa, meu Deus, mas esse cara é muito santo. Aqui assevera que sua motivação era desprovida de ambição financeira. Então veja que todas essas pessoas que têm essas ações, como o professor Danilo falou, pega uma sala e enche de gente, começa a pregar uma mensagem que faz cócegas e o povo gosta. Você é o centro de Deus na terra. Você é a última bolacha do pacote. Você é a cocada do Nordeste, aquela de coco, né? Você é aquele baião de dois maravilhoso. Você é, meu Deus, a tal da hipergraça. Não, para com isso. Para que sofrimento? Não, de forma nenhuma. A graça de Deus lhe dá liberdade para tudo. É a hipergraça. É a graça que vira desgraça. Não tem condições. E Paulo teve problema com essa questão da hipergraça, né? Que entra nessa questão das convicções morais, quando diz que o cara tem tanta graça que ele pode fazer tudo. Diz que Paulo chegou e tinha um grupo de estoicos pregando, e Paulo começou a pregar sobre graça, e os caras falaram, rapaz, então já sei como é que a gente faz. Se aonde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos lascar o pó a pecar, porque quanto mais a gente pecar, maior será o tamanho da graça. Hipergraça não existe. Tá? Então, tudo isso é feito para ganhar dinheiro, professor Danilo. Nós temos um exemplo, olha só, vou citar a Bíblia aqui. Né? Vou citar a Bíblia para os irmãos perceberem que tudo que nós estamos comentando aqui não é novo. Isso vem desde dos tempos antigos, dos primórdios da fé cristã. Judas, irmão de Jesus, ele vai escrever uma carta no Novo Testamento, né? Que vem antes de Apocalipse. E olha só o que ele escreve lá no verso, a partir do verso 3 da sua carta, que tem tudo a ver com aquilo que o presbítero Salim acabou de citar, a graça como pretexto para libertinagem, para viver uma vida a bel prazer. Judas vai escrever assim: amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez confiadas aos santos. E olha só o que diz o verso 4. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês
Esses são ímpios. E olha só por que são ímpios. Porque eles transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. E assim negam a ética cristã que está inserida na mensagem de Jesus. Ou seja, a graça que vira desgraça. A graça que vira Sim, desgraça. desgraçando a todos. É bem interessante esse texto de Judas, porque, embora nós tratamos esse pessoal aí como ímpios, esses ímpios eram cristãos que, infiltrando-se no meio da igreja, da verdadeira igreja de Cristo, propagam uma graça inexistente e propagam uma liberdade que não existe. Liberdade não é libertinagem. Aí eu sou livre, mas não sou livre para fazer o que eu acho que... todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém fazer. Então, dentro da mensagem do Evangelho, existe isso. Coisas que as pessoas negam. Esses negavam. Negavam a graça de Deus. Negavam o favor imerecido, né? Já que eu recebi um favor imerecido, então eu posso fazer o que quiser. Eu vou pecar, pré-pecar, reprecar e não obedeço nenhuma norma, nenhuma regra, nem nada. O curioso de tudo, professor Danilo, é que no mundo secular vivemos uma vida inteira obedecendo regras. No mundo secular. Eu não me esqueço nunca mais um dia em que eu fui no fórum da minha cidade. Não é floro não, tá, irmãos? É fórum. Gente que diz floro, né? Mas eu fui no fórum, professor Danilo. E quando eu cheguei lá, tinha um rapaz de boné. Rapaz de boné. E a gente entrou na sala do juiz. E o cara não chegou nem a entrar na sala. Antes de entrar, o cara que era juiz olhou para ele e disse: "Está pensando que está na onde? Você acha que aqui é a casa de quem? Tire o boné antes que eu lhe dê voz de prisão. Aqui você está na presença de uma autoridade e não pode se apresentar de boné. Mas na igreja pode ir de qualquer jeito. Se apresentar de qualquer jeito. De qualquer forma, de qualquer maneira. Tudo em favor e em nome da graça. Da liberdade. Não, você é liberdade. Não, você pode se apresentar diante de Deus a hora que você quiser e como você quiser. Isso para mim não é evangelho, não é Bíblia. Nunca foi e nunca será. Deve ser por esse motivo que eu não prego em quase lugar nenhum aqui em Arapongas. Porque a minha mensagem é bem complicada de ouvir. Porque eu não prego essas coisas. Eu não corroboro com essas coisas. Sabe, professor Danilo? Se eu tenho regras no mundo secular, eu também tenho que obedecer regras na igreja. E essas regras devem ser mais severas do que as regras mundanas. Ninguém se apresenta na frente de um juiz de bermuda, de forma nenhuma. Você é chamado a se retirar da sala. De boné, nem pensar. De havaiana, nem pensar. Regras. Mas isso não está na Bíblia, isso é legalismo. Isso é legalista. Hoje é uma febre, né? Os mais entendidos, né? Legalista, o legalista, surfista, turista, é legalista. Né? E a gente fica... Se ensinar isso aí, você é legalista, não prega em canto nenhum. Porque as igrejas não querem pessoas que pregam assim. Querem pessoas que pregam só os confetes da vida. Olha só que, até para complementar o assunto aqui da lição que nós estamos comentando, olha só como que esse tipo de convicção moral ele é importante para o cristão. Existe toda uma discussão, né, sobre o papel do Antigo Testamento na vida do crente nos dias de hoje. Sim. Né? Qual que é o papel, qual que é a importância do Antigo Testamento na vida do cristão do século XXI, né, no período aí neotestamentário? E muitas das interpretações que fazem sobre o papel, a importância do Antigo Testamento na vida do cristão tendem a relativizar a lei moral de Deus, a lei que Deus deu a Moisés lá no Sinai, os 10 mandamentos. É como se no período da graça aqueles mandamentos, né, o decálogo, não estivesse valendo para muitas pessoas. Sim. E o que nós precisamos entender é que a nossa redenção é da maldição da lei. A nossa redenção é da maldição da lei enquanto discípulos de Jesus, e não do nosso dever de obedecê-la. Sim. A gente tem o dever de obedecer à lei de Deus, que é escrita em nosso coração através da força e da atuação do Espírito Santo, que nos ajuda em nossas decisões.
Então observe que muitas interpretações acerca desse tipo de assunto corrobora para quê? Para a graça como pretexto de uma vida liberal. Sim. Só o que nós aprendemos a partir da Bíblia é que a mensagem do Evangelho carrega um conjunto, né, de princípios e valores que nós chamamos de ética cristã. Sim. O cristão precisa ter convicção moral na sua fé. Que não se ensina mais, né? Diga-se de passagem. Tanto no mundo secular como no mundo espiritual, no mundo da igreja, no mundo dos cristãos, essa questão da ética está muito... já ficou para trás há muito tempo. Precisamos voltar a isso, né? O subtópico 2 e o 3, a gente já tratou sobre ele aqui nessas falas. Eu queria que o professor Danilo entrasse no 3, porque nós temos pouco tempo. E eu queria que ele falasse um pouquinho sobre as nossas convicções sociais, né? Convicções sociais. Vai falar daquilo que a gente vive hoje, né? Em manter as nossas convicções do bem-estar comum, da dedicação altruísta e por aí vai. Fala aí, professor Danilo. Dando continuidade, agora nós entramos nas nossas convicções sociais, ou na nossa convicção social, né? E dentro da nossa convicção social, gente, o que nós precisamos entender, até pegando aqui o que o autor da própria revista nos transmite, é que toda a nossa interpretação acerca da sociedade a qual nós vivemos e das necessidades que existem dentro dessa sociedade que precisam ser atendidas, a nossa interpretação disso tudo é que todas as injustiças sociais, as opressões sociais, é resultado do pecado na natureza humana. Por que é importante a gente frisar isso? Porque boa parte das ideologias marxistas, né, liberais nesse sentido, vão dizer que o grande problema dessas injustiças sociais não está no fato que o homem é pecador. Você vê muitos pastores com viés marxista dizendo o seguinte, que os pecados que as pessoas geralmente cometem por conta dessas injustiças, dessas opressões, quando é inverso. O que a Bíblia nos transmite é que todas as mazelas, problemas sociais são resultado do pecado na natureza humana. E este pecado, ele precisa ser tratado através do quê? De uma convicção acerca da fé correta, através da mensagem do arrependimento. Então observe que a convicção social do cristão é totalmente diferente daquela que está lá fora. Sim. A gente crê que a nossa sociedade, o nosso mundo social, ele só tem essas mazelas, esses problemas, por quê? Porque isso é resultado do pecado no coração humano. E sendo resultado do pecado no coração humano, só existe uma forma de transformar tudo isso. É pregando a mensagem do Evangelho, a mensagem verdadeira, com fidelidade na pregação e colocando a nossa vida à disposição para tentar tratar isso de uma forma bíblica, não abraçando as teorias marxistas que nós vemos por aí. Realmente Abacuque, ele nos informa que essas questões de problemas sociais são nada mais, nada menos que resultado do pecado, tais como inversão de valores, violência e injustiça. Como nosso professor Danilo falou, e falou muito bem, infelizmente esse viés marxista, esse viés mais secularista, desses supostos filósofos atuais, tendem a colocar a culpa das mazelas sociais na desigualdade, né? Então você tem que ganhar R$1.000 e dar R$500 ao irmão, que resolve o problema dele, ele vai ficar uma maravilha. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que todos os males advêm do pecado. Tá? Então precisa-se primeiro tratar a questão do pecado. Trata o pecado e aí você vai ter... Porque independentemente de você ter uma vida mais rica ou menos rica, você precisa entender que você precisa nessa vida ter Deus, a presença de Deus, que é o seu bem maior, que vai tratar de todas essas questões. A segunda coisa é a dedicação altruísta, né? A dedicação altruísta. Aí eu queria que o professor Danilo já terminasse por aqui nessa questão altruísta e na questão da conclusão, que o nosso tempo já vai... Que hora que são previstas? Vai dar 11 horas, 12h30 já vai dar. Falta 3 minutos. 3 minutos, então vamos terminar. Tinha mais coisas para falar, mas fica para a próxima. O tempo é pequeníssimo. Bom, para a gente poder encerrar, a gente fica com essa dedicação altruísta, que é uma dedicação de um amor desinteressado, né?
E isso a gente precisa, enquanto cristãos, exercer, principalmente no sentido de fazer a obra de Deus. Se vocês observarem bem a lição, quero ser bem direto naquilo que a lição traz, não quero abrir janela sobre o que a lição não está trazendo. Você vai ver que até o autor da revista fala sobre as contribuições, Sim, sim. né, no sentido de trazer recurso, apoiar, contribuir para que o obreiro do Senhor possa trabalhar com tranquilidade. Você vai ver isso dentro da revista. Eu queria ter mais tempo para poder tratar desse assunto E também. também fala da questão dos preguiçosos, né? Que Também fala estão sobre ali, isso. mas não querem fazer nada, porque Paulo mesmo disse que para não ser pesado aos irmãos, ele sentou o pau a fabricar tendas, né? Não anulando o que o próprio autor da lição nos informa, não se anula o que a Bíblia ensina sobre manter o servo de Deus, ajudar o servo de Deus. Agora... O próprio Paulo nos deixa bem claro que o obreiro ele é digno do seu salário. Do seu salário, com certeza. É aquilo que vai manter o homem de Deus, o servo de Deus. Agora, o que a gente vê hoje, a gente não vai tratar, porque acabou o tempo, mas é uma discrepância muito grande. É gente de Lamborghini, Ferrari, cintos da Louis Vuitton, e por aí. A gente já parte para um radicalismo do Nelson, né, pentecostais. Aí fica muito estranho. Eu não defendo essas coisas, mas defendo que o servo de Deus, o pastor, o missionário tenha o seu sustento, sim. A igreja tem que tirar contribuições, sim. Os dízimos e as ofertas são algo bíblico que precisa ser tirado, até porque a gente senta em poltronas, tem ar-condicionado, tem o prédio que foi construído, muitas igrejas pagamento de aluguel e por aí vai. É uma infinidade de coisas. E outra coisa, até para a gente poder concluir nesse sentido. O apóstolo Paulo diz que o obreiro ele é digno do seu salário e ele traz um exemplo do Antigo Testamento no Novo. Olha só. Tem muita gente que diz o seguinte, que o dízimo não vale para o Novo Testamento. Olha o apóstolo Paulo pegando um exemplo do Antigo Testamento nesse sentido e colocando no Novo. Ele diz que a igreja não pode amordaçar o boi enquanto ele estiver debulhando o seu cereal. Isso significa o quê? Que os cristãos precisam se responsabilizar por manter os seus obreiros, trazer recursos para que os seus obreiros trabalhem com mais tranquilidade. Para encerrar, é só você notar a diferença em termos de qualidade pastoral, de um pastor que precisa, Sim. de um obreiro que precisa trabalhar fora e manter a sua vida e cuidar da igreja, para um pastor que trabalha integralmente para a igreja. Por quê? Porque a igreja o atende. A pregação desse pastor é muito melhor. A escola bíblica desse pastor, que a igreja sempre está se responsabilizando pela sua vida, zelando nesse sentido da sua vida, é muito melhor. Então, observe que a nossa lição ela é bem completa e nos traz bases bíblicas para a gente poder tratar assuntos muito polêmicos como esse. A gente poderia aqui ter mais tempo, né, para poder destrinchar esses assuntos com mais detalhes, mas eu creio que através dessas colocações resumidas os irmãos vão conseguir nos entender. Maravilha, meus irmãos. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs, a todos os nossos amigos, a todas as nossas amigas. Sigam de forma pronta os eventos que nós teremos aí na igreja. Eu vou fazer citação de alguns que a gente tem aqui, né? Nós temos aí a Escola de Líderes, Escola de Formação e Capacitação de Líderes, que teremos agora, deixa eu ver aqui, dia 3, né? Deixa eu ver, hoje é dia 2, amanhã, né? Amanhã, dia 3/9, às 8h30 da manhã, família, berçário da igreja e da nação, com o pastor GSE Rosa, da Assembleia de Deus em Ivaté, tá? Em Ivaté. Estará aqui conosco amanhã no trabalho Homens, Escola de Formação e Capacitação de Líderes. Formação e Capacitação de Líderes é um curso de obreiros completamente gratuito, não paga nada, e você vai lá na Igreja Sede Central, aqui na rua Faisão, 906, Igreja Sede. O outro evento que teremos deixa eu ver esse evento aqui, que esse daqui é mais para frente. Além da Escola Bíblica Dominical, teremos aí o EBA, né, que será próximo ano. Será próximo ano, o EBA será no dia 22 a 28 de janeiro de 2024, que é a Escola Bíblica de Arapongas. E também teremos antes
agora, no mês de setembro, né? Que é a explosão de milagres. Deixa eu ver aqui. A explosão de milagres. Esse mês agora que estamos aqui, mês de setembro, é esse mês, né? Mês de setembro agora, de 11 a 17 de setembro, às 19 horas. Explosão de milagres. Eu não tenho aqui o nome de todo mundo, mas temos aqui algumas pessoas que a gente conhece. Temos Cleito Queiroz, temos o pastor... Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Temos aqui a cantora... Esqueci o nome dela agora, rapaz. Eu ouvi os hinos dela desde que eu era muito jovem. Esqueci o nome dela, não lembro aqui o nome dela. Mas temos aí vários cantores e pregadores renomados que virão para a explosão de milagres, que serão 7 dias, irmãos. Será 7 noites abençoadas de poder e glória de Deus. Deus abençoe a todos. Professor Danilo, se despeça aí do... Desde já eu agradeço mais uma vez a oportunidade e desejo um ótimo final de semana a todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço.